Começa agora o programa Diálogos entre o Sol e a Lua, um espaço para discussões sobre temas que buscam conhecer melhor o ser humano, a descobrir os mecanismos da psique. Apresentação de Paulo Randal e Bárbara Gomes e convidados, e a sua participação com perguntas e depoimentos. Olá, queridos amigos e ouvintes da Rádio Astrociência. É com muita alegria que iniciamos o nosso programa de diálogos entre o Sol e a Lua. Estou muito feliz com esse nosso momento para vocês e gostaríamos de deixar um convite para os ouvintes que quiserem participar, trazendo questões para as nossas discussões. É só você deixar uma mensagem no nosso canal no YouTube, que teremos o maior prazer em desenvolver o tema aqui nesse momento de leveza, descontração. E hoje vamos trazer a seguinte questão para o Paulo, para ele contar para a gente aqui como ele chegou à astrologia, como que esse saber o conquistou aí e está tão presente em sua vida por tantos anos. Conta para a gente, Paulo, como foi esse encontro. Olá, amigos dessa nova jornada de vida através do canal Astrociência e todas as redes sociais que a gente atua. Esse é um momento importante de levar às pessoas toda uma bagagem de aprendizado ao longo da vida. E queremos vocês aqui com a gente, trazendo tanto as experiências de vocês, como as dúvidas, as explicações para algumas questões. Tudo isso vai contribuir para todos que acompanham nosso trabalho. Bem, Bárbara, são 40 anos dedicados à astrologia. Quando eu fazia física e matemática na Universidade Federal do Espírito Santo, um garoto que era apaixonado pelas estrelas, porque eu vi com 6 anos meu pai ansioso ali vendo a chegada do homem à Lua. Eu nasci em 63, um período de muita expansão da busca, da luta do homem. Era uma guerra, né, entre a Rússia e os Estados Unidos para ver quem chegava primeiro à Lua. Essa disputa fez com que os meios de comunicação da época e os livros, meu pai tinha paixão pelo saber e ele comprava as revistas, almanaques que falavam do tema da viagem espacial, toda uma fantasia voltada para o que encontrar na Lua. Então, houve de todo tipo de expressão das pessoas, né? Tanto a fantasia lunática de seres na Lua, verdes, com aquele estilo bem típico quando a gente vê os desenhos lá sobre os ETs, né? E aí, por que verde até hoje eu não entendi, mas se fosse azul, rosa, qualquer cor, não importa. Mas esse clima eu cresci na minha infância, primeira infância, e de 4 aos 6 anos é a fase da identificação da criança com o pai. Então a menina tenta conquistar o pai de 4 aos 6 anos, e o menino tenta se parecer com o pai, porque assim acredita estar conquistando a mãe, né? Ser parecido com o pai. E meu mapa astrológico tem uma ligação muito forte com o pai, o sol muito positivo no mapa. Então, nesse cenário, eu vivi a minha identificação com o pai. Um pai apaixonado pelas estrelas, rádio e televisão. E eu, então, vendo ali à noite o cenário lá na televisão preto e branco, vendo
o homem chegar na Lua e com aquela empolgação, né, do meu pai. Vendo ele tão encantado, aí o sonho era ser astronauta, né? Ser astronauta era tudo que parecia ter sentido para mim. E daí, então, fui crescendo um verdadeiro estudioso, pesquisador, estudando tudo que podia, porque eu queria ser astronauta. E logo pequeno, 9, 10 anos, já comprei um microscópiozinho e assim vai. Depois ganhei um microscópio poderoso de laboratório, que meu irmão teve uma clínica e o laboratório então usava esse microscópio, ele me deixou comigo. Então isso tudo foi me permitindo me tornar uma espécie de pesquisador da ciência como um todo, e lia tudo. Na hora do recreio, lá ia o Paulo para a biblioteca. E aí, da escola, né? E, portanto, esse cenário de busca do saber me levou à astronomia, que eu comprei meu primeiro telescópio aos 17 anos, e muito apaixonado. Tem uma cena que minha mãe conta, e eu lembro disso, que ela acordou de noite, viu a porta da cozinha aberta no quintal, e eu estava lá só de calçãozinho em cima do muro com o livro das estrelas, tentando localizar as estrelas no céu para ver se eu identificava as constelações. E assim se deu, até que eu entrei na Escola Técnica Federal do Espírito Santo para fazer curso de mecânica, e de lá saí para a Universidade Federal do Espírito Santo para fazer matemática, e depois fiz outro vestibular para física, porque podia fazer 2 cursos ao mesmo tempo. E nesse momento já me dedicava à informática de forma muito dedicada, porque surgiu os primeiros computadorzinhos de 1 KB de memória. Muito legal essa história, porque eu acompanhei o surgimento dos primeiros microcomputadores pessoais. Era de membrana, ligava no gravador, fazia conexão com a televisão, ainda tela verde, branco e preto com caracteres verdes. Depois começou a chegar os coloridos. Então, nesse cenário de estudo, pesquisa, eu conheci a astrologia como um conhecimento sério num congresso de física e de outras ciências que tinham afins aí com conhecimento científico na Universidade de Campinas, no congresso chamado SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que reúne pessoas acadêmicas de todo o Brasil e até de fora, a cada 2 anos, em uma universidade, para fazer um grande encontro do conhecimento. E havia a lista dos cursos ditos oficiais do evento. E existia uma lista lá nas salas e nos corredores da universidade, nos quadros de aviso, a lista dos cursos que não eram oficiais, eram de grupos que queriam levar esse saber do grupo deles. E ali tinha um chamado acupuntura. Oh, meu Deus, a acupuntura era considerada coisa de doido, a medicina não aceitava. Então tinha lá uma palestra sobre acupuntura e lá vai eu conhecer esse trabalho. Era sobre acupressão, né? Do-in. Era, em vez de agulha, apertar o ponto do meridiano chinês. E assim deram a palestra, o instrutor lá mostrou os pontos lá dos meridianos. Depois sentou no chão da sala alguns terapeutas que já conheciam esse saber, e então as pessoas puderam sentar e conversar. E eu logo sentei e a pessoa me perguntou o que é
que eu reclamava. E eu falei, olha, eu tenho desde pequeno, muita dor na garganta, inflamação na garganta. Tomava uma pílulazinha chamada Anginocelin. Era muito crônico. E ele falou, apertou minha mão, vários pontos da mão, dos dedos. E quando ele tocou num ponto que eu fiz, ai, doeu. Aí ele falou, tá bom, esse aqui dói também? Ai. Aí ele falou, ó, esses 2 pontos aqui estão ligados à garganta e você precisa apertar 10 minutos um, 10 minutos o outro, que vai diminuir a inflamação. Mas você tem dificuldade de ouvir a sua mãe. Quando ela fala, você não consegue engolir. Isso era uma realidade na minha vida desde pequeno. Então, ele disse assim, ó, vá ali na pracinha central do campus da universidade, que tem um pessoal lá imprimindo o mapa astrológico. Eu nunca tive contato antes com esse saber, de uma forma tão precisa. Eu tinha aquela coisa de signos das revistinhas, mas ele vai e me indica, ó, vai lá na pracinha, imprime o seu mapa lá, que você vai ver que sua lua está em conflito no mapa. A lua é que representa essa coisa do emocional e da resistência à figura materna. E lá vai eu, fiz a impressão lá, dei data, hora e local, e eles fizeram a impressão nas folhas contínuas, né, a impressora matricial, Emília E assim, quando eu pego para ler, está lá. Lua em conflito com Saturno, dificuldade de lidar com a autoridade materna. Lua em conflito com Netuno, dificuldade de lidar com afetividade, sentimento de abandono, essas coisas todas. Saí dali então com um livrinho de 100 páginas com o conhecimento básico da astrologia. O livrinho chamava Como Interpretar o Seu Mapa Astrológico. E dali, olha, 3 anos eu já tinha programa de rádio, televisão, em Vitória, Espírito Santo, né? Eu tive programa de rádio na Gazeta AM, na Rádio Difusora de Colatina, teve uma aí na NUC, e depois fui chamado para um quadro no programa de TV chamado Negócio de Sucesso, onde eu falava astrologia empresarial. E também tive quadros em jornais, tanto periódicos como Notícia Agora, do Espírito Santo. E, portanto, eu tive uma possibilidade muito grande de expansão do meu trabalho como astrólogo. E foi fácil demais interpretar mapa com o conhecimento que eu já tinha. E aí eu tive a sorte de ir numa biblioteca, numa livraria em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na Savassi, num curso que eu fui fazer de outras coisas, de informática, e lá tive acesso a um livro onde trazia um programa de computador em linguagem BASIC para cálculo de mapa astrológico. Antes eu fazia tudo na mão, com tabelas, era difícil. E aí esse programinha me permitiu fazer mapa muito mais rápido, os cálculos eram muito rápidos. E, portanto, depois eu só desenhava. Aí surgiram programas nos computadores. Eu uso um programa da Dinamarca, que é para mim o melhor até hoje, que eu já encontrei. Há programas bons, mas não com o detalhamento que eu gosto desse programa da Dinamarca. Então, hoje os programas calculam, né? E no site astrociência.com.br, o ouvinte pode acessar um curso básico de astrologia, em que tem apostila, tem aplicativo para celular, Android, para calcular o mapa. Ou seja, está lá gratuito e vai ser muito bom ter mais pessoas compreendendo a astrologia, entendendo a astrologia. Você assistiu o programa Diálogos entre o Sol e a Lua. Apresentação
de Paulo Randal e Bárbara Gomes.